Essa é a história de um homem que esperou 38 anos por um milagre. A Bíblia relata a história de um paralítico que esperou por 38 anos a sua cura. Existia um tanque de Betesda onde um anjo de tempos em tempos chegava e movimentava as águas. E a primeira pessoa que se atirasse naquele tanque saía curado. Porém, aquele homem via todo mundo passar na sua frente e ser curado. Porém, ele sempre ficava para trás. E ele via as pessoas recebendo sua bênção. Porém, ele sempre ficava para trás. E ano após ano, meses após meses, os tempos foram passando e a vida daquele homem continuava igual. E ele esperava alguém chegar e estender a mão. Ele esperava alguém o ajudar. Ele esperava que alguém ia ter compaixão da sua situação e iria levantá-lo e colocá-lo naquele tanque. Mas isso nunca aconteceu. Parece duro de se ouvir isso, mas ele esperou pessoas o ajudar, mas pessoas viraram as costas para ele. Pessoas não se comoveram com a sua situação, mas quem sabe olhavam para ele e diziam: ele nunca vai receber um milagre. Se depender de mim, ele vai ficar desse jeito. Se depender de mim, ele nunca vai ter nada, porque eu não vou ajudar, porque eu não vou fazer, porque eu não vou dar o braço para ele se levantar. Porque na nossa vida, muitas vezes, vamos encontrar pessoas que, em vez de nos ajudar, em vez de nos empurrar para o nosso milagre, elas tentam nos segurar. Elas tentam impedir, tentam travar, tentam atrapalhar as coisas de acontecer. Na vida daquele homem aconteceu isso. Mas o mais bonito dessa história é que essa história tinha tudo para acabar com um final triste. O homem que há tanto tempo esperou e ninguém ajudou. Um homem que morreu naquele estado. A história dele poderia ter acabado assim. Mas o mais lindo disso tudo é que existe um Deus do céu que olhava para ele, que via a situação dele e se comoveu de íntima compaixão pela vida daquele homem. Porque o que pessoas não fizeram por ele, o próprio Jesus agendou uma data para passar naquele lugar onde ele se encontrava. E quando esse dia chegou, o que aconteceu é que Jesus passou por ele e perguntou: o que queres que eu te faça? E ali ele começou a dizer: Senhor, não tem ninguém que possa me atirar no tanque quando as águas são agitadas, e eu estou aqui nesse estado há 38 anos. Mas Jesus não perguntou para ele o que as pessoas fizeram contra ele. Jesus perguntou o que ele queria que Jesus fizesse. Então Jesus foi e o curou. Jesus foi e não curou apenas a sua deficiência física, mas Jesus curou a sua alma, porque ele carregava uma dor, a dor de ser rejeitado, porque as pessoas o rejeitavam e não o ajudavam. E o diferente dessa história é que todas aquelas pessoas que receberam antes dele, receberam uma coisa comum, uma coisa que todo mundo recebia, uma coisa que não tinha nada de especial e nada de extraordinário. E elas se jogavam num tanque que o anjo ia e tocava nas águas. Porém, aquele homem, com ele foi diferente, com ele foi especial. Jesus disse: ninguém vai ajudá-lo, mas eu vou fazer algo especial na vida dele, para mostrar que eu não dependo de intermediários para fazer um milagre na vida de ninguém, para mostrar que eu não dependo de pessoas
para fazer acontecer quando eu quero que aconteça. Aquele homem não foi curado pelo toque do anjo na água, como todo mundo era. Mas aquele homem recebeu o toque diferente. O próprio Filho de Deus o tocou. E o seu milagre foi extraordinário, porque ele não recebeu apenas uma cura. Ele recebeu uma cura completa no seu emocional, no seu físico. E ele ainda teve um testemunho para contar. Eu fui curado pelo próprio Deus. Não foi apenas o toque do anjo, mas Deus passou aqui só para me curar. Porque ele viu a minha dor, ele viu a minha necessidade. E ele viu que pessoas não queriam me ajudar. Ele viu que pessoas não queriam fazer por mim. Ei, você que se encontra na situação daquele paralítico, quem sabe você tem intermediado a sua fé. Ah, mas o que é isso, Ruth? Eu vou te explicar. Você pode pensar, Deus não vai fazer na minha vida, a depender da minha fé, mas pela fé da minha mãe, pela fé do meu pai, pela fé dessa pessoa, Deus vai fazer isso na minha vida. Você tenta intermediar a sua fé. E isso não funciona para Deus. Porque você tem que crer com a sua fé para que aquilo que você espera aconteça. Muitas pessoas estão intermediando fé, achando que a fé de um, a fé de outro, pode fazer algo por eles. Não. Mas é a sua própria fé que precisa ser movida. É a sua própria fé que precisa ser movimentada. Se você crê que Deus existe, que Ele é real, que Ele é poderoso, isso é o suficiente para tornar a sua fé capaz de mover montanhas. Porque a Bíblia vai dizer que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a esta montanha, sai daí, precipita-te no mar, e assim se fará. Então Deus não precisa de muita coisa para operar, não. E Deus não precisa de intermediadores para fazer aquilo que Ele decidiu fazer na tua vida. Não se preocupe se virarem as costas para você. Não se preocupe se não estão te ajudando ou se estão tentando atrapalhar o que Deus quer fazer na tua vida. Porque o próprio Deus vai chegar para fazer e vai mostrar que Ele não precisa de intermediadores para agir e para fazer o milagre acontecer na tua vida. Se você recebe essa palavra, curta esse vídeo e digite amém nos comentários. Abençoe alguém com esta palavra e compartilhe com os seus amigos. Que Deus te abençoe.